Olá pessoal, eu sou o professor Matheus de Matemática e hoje nós teremos aula sobre proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Aula da primeira série do ensino médio, primeiro bimestre de 2021. O objetivo da nossa aula: diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Identificar as relações de proporcionalidade em escalas, em divisão em partes proporcionais e em taxas de variações de duas grandezas. Associar contextos diversos à relação de proporcionalidade entre as grandezas. Grandezas proporcionais. Então, tenho dois tipos de grandezas: diretamente proporcional, ou proporcionais, onde as duas grandezas aumentam simultaneamente e proporcionalmente, ou então diminui simultaneamente e proporcionalmente. Ou seja, quando maior quantidade de algo, maior o recipiente. Ou seja, quanto maior a quantidade de água, maior o recipiente para ocupar essa água. Inversamente proporcionais é quando uma grandeza aumenta enquanto a outra diminui simultaneamente e proporcionalmente. Tá? Ou seja, quanto maior a velocidade, menor o tempo de chegada até o local desejado. Beleza? Deu para entender um pouquinho o que é? Vamos nessa. Primeiro exemplo. Classifique as grandezas abaixo em diretamente ou inversamente proporcionais. Quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas. Um minutinho para responder aí no chat. Vamos lá. E aí, será que é a grandeza diretamente ou inversamente? Muito bem. É diretamente proporcionais, A quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas são diretamente proporcionais. Quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas. Se aumentarmos a quantidade de garrafas, aumentaremos o valor a ser pago por elas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Segundo exemplo. Classifique as grandezas abaixo em diretamente ou inversamente proporcionais. Número de máquinas ligadas e o tempo para realizar o trabalho. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos lá, 30 segundinhos aí no chat. Muito bem, inversamente proporcionais. Vamos ver o porquê? Se aumentarmos o número de máquinas ligadas, diminuiremos o tempo para realizar um trabalho. Portanto, eles são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Essa atividade é a atividade 2, item A, da página 76, do Aprender Sempre 2021, caderno do aluno de matemática do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Volume 1. Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as grandezas indiretamente ou inversamente proporcional. O consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel, ele é diretamente ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Já sabem a resposta? Vamos lá.
Se aumentarmos o consumo de combustível do automóvel, aumentaremos a quantidade de quilômetros percorridos por ele. Logo, eles são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Próximo. Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as grandezas indiretamente ou inversamente proporcionais. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso é diretamente ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Vamos ver? Se aumentarmos a velocidade de um trem, diminuiremos o tempo gasto no percurso. Logo, são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo de completar o nosso percurso. Essa é a atividade 3, tá? Ela teve uma adaptação lá da página 78. Observe a relação de proporcionalidade abaixo e classifica indiretamente ou inversamente proporcional. Então, uma torneira aberta enche a piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas enchem a piscina em 3 horas. Então, essa relação é diretamente ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Vamos ver? Então, uma grandeza aumenta e a outra diminui proporcionalmente. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, quando tem uma torneira aberta, enche a piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas simultaneamente vão encher essa piscina em quanto tempo? Em 3 horas, ou seja, eu aumentei o número de torneiras. Quando aumento o número de torneiras, o que vai acontecer com a piscina? Ela vai encher em menos tempo. Tá? Então, uma forma de a gente fazer o cálculo matemático é você multiplicar o número de torneiras vezes o tempo para encher ela. Novamente, 4 torneiras vezes 3. E observe, quando eu faço 1 vezes 12 e 4 vezes 3, tudo é igual a 12. 1 vezes 12 é 12 e 4 vezes 3 é 12. Então, ou seja, elas são proporcionais, tá? Porque a multiplicação entre as grandezas é a mesma. Mas elas são inversamente proporcionais, pelo fato que eu aumentei o número de torneiras, diminuiu o tempo de encher a minha piscina. Beleza? Valeu. Próximo. Atividade 3, item E, também é uma adaptação, lá na página 78. Observe a relação de proporcionalidade abaixo e classifica em diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos pensar. Um chocolate custa R$ 2,90. 3 chocolates custam R$ 8,70. Então, o que está acontecendo com o valor? Ele está aumentando ou está diminuindo quando eu aumento o número de chocolates? Nesse caso, as duas grandezas aumentam simultaneamente e proporcionalmente. Então, nós classificamos ela como grandezas diretamente proporcionais. E como nós fazemos o teste para ver se eles são proporcionais? Tá? Eu vou pegar o valor do custo e dividir pela quantidade de chocolate. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que toda divisão é uma fração. Então, eu tenho
2,90 dividido por 1 igual a 8,70 dividido por 3. E essa divisão é igual a 2,90. Então, elas são proporcionais. Nesse caso, diretamente, porque quanto maior o número de chocolate, maior o custo dos chocolates, tá bom? Pessoal, desculpa pela cachorrada aí no fundo, tá? Beleza, pessoal? Entenderam a nossa aula? Tá bom? Espero que tenham gostado. Continuem em casa, se cuidem, usem máscara, tá? Muito cuidado. Continuem fazendo as atividades, aprender sempre. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp do grupo, tá bom? E vamos nessa. Um grande abraço, até a próxima semana.